que nós estamos vivendo uma guerra espiritual, onde as trevas querem e estão tentando fazer de tudo para que você desacredite de Deus e de tudo quanto é coisa sagrada que existe. As trevas não têm piedade, não têm dó de ninguém. As trevas não querem saber dos desastres ecológicos, não querem saber dos desencarnes, dos terremotos, não quer saber de nada disso. Ela quer simplesmente que a revolta tome conta dos corações, a fé se esfrie, para poder se instalar o caos. Caos que está sendo instalado sem que as pessoas tomem os devidos cuidados e precaução. Diante da palavra de ontem do nosso irmão, nós vimos meditando, até que o mesmo veio nos dizer que, enquanto muitos irmãos estão preocupados com a criação dessas igrejas, em adoração ao mal, em adoração a Satanás, ao diabo e tudo quanto é coisa ruim, o que aqueles que acreditam no Cristo estão fazendo? A ausência da fé, a ausência da presença daqueles que querem o bem, nesses ambientes aonde nós denominamos, ou pelo menos achávamos que é sagrado, esvaziou-se nessas últimas décadas em busca do que o ser humano julgou ser mais importante. Seres humanos julgaram ser mais importante ganhar dinheiro, se desvincular dos seios familiares, se desvincular das cobranças em que as religiões impunham sobre conduta ética e moral. E, diante disso, a ação das trevas abriu as portas de todas as loucuras que um ser humano pode alcançar. Vejam os irmãos que a crítica a Deus, o ataque ao Cristo, para que todos vejam que esses espíritos das sombras estão tentando fazer, e vendo que aparentemente há um silêncio nos corações daqueles que dizem acreditar em Deus, até mesmo no coração daqueles que dizem representar Deus na Terra. Aí envolve todos aqueles que no globo terrestre estão marchando nesta vida, dizendo-se ser emissários de Deus, dizendo ser uma série de coisas em que suas atitudes não confirmam nada disso. Enquanto que as sombras trabalham pelas sombras e despertando no ser humano os desejos sexuais, os desejos de poder, os desejos de liberdade, os desejos de fazer o que bem entender, sem que esse mesmo tenha responsabilidade sobre nada, aonde causa uma aparência de que não acontece nada com aqueles que fazem todas as coisas erradas e parecem sair impunes de todas as suas loucuras, de todas as suas arbitrariedades, de todas as suas manipulações em todos os meios de vida. Devemos lembrar a todos os seres humanos que estamos no mundo dos encarnados, aonde estão reencarnados seres falidos, em que suas falências morais e éticas também estão aí sendo colocadas a provas. As portas dos umbrais estão abertas e influenciando diretamente a vida daqueles no mundo material, sendo que todos quantos estão encarnados estão em provas. Cada qual está em seu ciclo de resolução de vida. Cada qual está enfrentando os seus medos, está enfrentando as suas loucuras e até mesmo enfrentando os erros que os levaram aos abismos lá do mundo inferior. Como se abriu as portas do umbral. Expulsos esses pelo arcanjo Miguel, que vem fazendo esse trabalho já há alguns anos em todo o planeta Terra, muitos aqui no plano físico, dizendo-se crer em Deus ainda,
se armam da vingança e do desejo do mal a quem já está num mundo enfrentando seus próprios males. Ao conhecimento da lei universal da reencarnação, leva-se em conta aquilo que a humanidade precisa pensar. Se todos os seres reencarnados só reencarnam porque precisam, onde cada um está demonstrando exatamente o que é nesse momento, dentro desse plano de escolhas que o Cristo deu à humanidade. Enquanto as trevas fazem de tudo para demonstrar força, demonstrar poder, os fracos estão se rendendo às suas fraquezas. Estão se rendendo ao fracasso de si mesmos, ao se espelhar nos erros desses e ir para a gandaia como muitos o fazem. Dentro dessas poucas vestimentas morais, éticas e das suas condições de seres falidos moralmente, cada qual vem se afinando e se afiliando aos seres das sombras apenas num processo de ajuntamento. Por que os irmãos ficam tão espantados com o mundo como ele está? Sendo que a anunciação do Apocalipse há 2000 anos já deveriam todos estar preparados para este momento e terem uma cabeça melhor a fim de não se contaminarem por tanta balbúrdia e loucura de que a humanidade se arranjou. Se estamos num planeta de provas e expiação, é porque os seres aqui encarnados não são os melhores como os mesmos acham que são. Sendo que a oportunidade da reforma íntima foi oferecida a todos ao longo desses séculos, ao longo desses milênios remontados, do qual cada um preferiu utilizar-se do seu tempo e saciar as suas vontades, preferindo desacreditar de uma justiça divina que parece lenta demais, que parece não saciar a vontade daqueles que querem justiça ou vingança. Aqueles que querem justiça, aqueles que realmente têm fé e acreditam em Deus, esses nada temem. Por quê? Porque estão seguros diante do que a providência divina vem relatando, diante das mensagens que estão sendo trazidas doravante à humanidade. O mundo está sendo sacudido para que a podridão caia. O mundo está sendo revirado para que até mesmo aqueles que estão escondidos nas sombras, nos mais profundos abismos, possam ser chocados com essa atmosfera e ter que se deparar com a luz da verdade e do conhecimento. Enquanto aqueles que acham que as trevas estão vencendo essa peleja, nada eles sabem da ação gloriosa do Cristo que vem demandando aqui para a terra as suas legiões de soldados a fim de extirpar toda essa humanidade incrédula, essa humanidade inviolenta, corrupta, para que o planeta Terra possa, finalmente, apenas ficar esses que verdadeiramente têm fé e jamais misturaram a sua fé diante dos interesses pessoais apenas materiais. A fé, como já explicado anteriormente, é o mecanismo da inteligência que cada ser humano tem, aplicando tal capacidade intelectiva dentro das próprias ações que cada um o faz, dentro do trabalho e atitudes e dentro do comportamento que cada um tem. Vejam que o Cristo vem chamando os seus próprios trabalhadores para que esses mesmos tenham momentos oportunos de se encontrarem com seres de luz para que possam ali reabastecer seu ânimo. O Cristo vem saciando a sede e a fome de todos dentro das próprias ações existentes na Terra para poder alimentar a fé. Enquanto alguns ditos religiosos se sentem ofendidos por estarem ali se magoando diante dos seus desejos pessoais, só que os mesmos não conseguem entender que as suas atitudes não demonstram amor. As suas atitudes não demonstram fé.
As suas atitudes demonstram apenas uma insegurança que vem querer forçar que aqueles seres que estão em caminho da luz possam se voltar às sombras e ali se misturarem aos seres da treva. Aqueles que querem que sua luz brilhe precisam se alimentar de conhecimento, de humildade, de fé e perseverança, lembrando apenas que fé não é dizer que crê, mas viver crendo, na certeza de que o tempo em que os homens parecem dominar a terra chegou ao fim. E os incrédulos, os descabidos de conhecimento, não se aperceberam do que a humanidade está vivendo. O mundo não é dominado pelos homens, o mundo está sendo dominado hoje pelas trevas em que os homens ali se infiltraram. Os seres humanos ligados à treva é que estão hoje agindo como uma forma desesperadora de tentar afugentar a luz que vem silenciosamente, agindo sorrateiramente, dentro do silêncio das almas, a fim de que apenas os escolhidos pelas suas atitudes e suas obras consigam percebê-los. É como um campo magnético vasto ao qual dá oportunidade para que esse magnetismo seja ali sentido e absorvido pelos irmãos ao qual estão ligados. A luz vem incidindo sobre as trevas sem que aqueles seres das trevas o percebam. A luz está agindo sobre toda a humanidade, mas só conseguem perceber a luz quem está conectado com a luz, quem limpou seu coração das mágoas e rancores, quem lavou a sua alma nas vestiduras do Cordeiro de Deus, no sangue ao qual ele derramou pela humanidade, no sacrifício, no sacro ofício, no trabalho santo que o Cristo fez, do qual até mesmo aqueles que julgam ser conhecedores de reencarnações não conseguiram entender que a mensagem do Cristo, ela não falhou um minuto sequer, um segundo sequer, e nem mesmo o tempo do qual os homens cobram de Deus, do qual os mesmos não conseguiram aplicar as lições básicas da conduta ética e moral para que conseguissem perceber as filigranas ou a espontaneidade que o Cristo, presente no planeta Terra, fisicamente, deixou para a humanidade. Os cegos, eles continuam cegos pela sua forma de querer acertar tudo ao seu bel prazer e a sua forma de entender. Ainda não conseguiram visualizar a mente do Cristo. Não conseguiram enxergar a grandeza do que o Cristo deixou à terra. Então, os pobres de espíritos lamentam e gostariam que o Cristo ficasse mais tempo na terra para poder lhes ensinar. Será que os mesmos não perceberam que maus alunos eles foram em não prestar atenção a todas as lições do Mestre? E as lições ficaram impregnadas, guardadas e serão trazidas à tona para que todos consigam enxergar. Diante da mensagem proferida, é preciso apenas lembrar que os poucos daqueles que se escolhem pelas suas buscas de aperfeiçoamento íntimo é que conseguem manter a paciência, a calma, que conseguem manter a certeza de que o mal não tem força e o mal não se sustenta. O mal não conseguirá agir jamais em todo o planeta Terra, mesmo que neste momento aqueles que estão ligados pela falta de conhecimento e visualizam apenas a maldade do ser humano, não conseguem entender que estão apenas a uma esfera abaixo da luz. Estão na penumbra, estão nas sombras. Então não conseguem visualizar que aonde que eles estão é que está em trevas. E aonde a luz do Cristo está incendindo é que está iluminando a mente daqueles que estão buscando o seu próprio livramento de suas maldades, a sua ignorância. É preciso
que cada um postule a sua fé e que cada um, em vez de ficarem desesperados com os cultos a Satanás, que comecem a fazer os seus cultos em seus corações, a sua fé ao Cristo de Deus e ao próprio Deus. Em vez de ficarem difundindo que o culto a Satanás está arrastando muita gente, deveriam demonstrar que o culto a Deus arrasta milhões de vezes mais. Lembrem-se que os meios de comunicação na penumbra obedecem às ordens de quem vive na penumbra. Os meios de comunicação das sombras apenas obedecem àqueles que estão nas sombras comandando. Aqueles que querem buscar a luz nas sombras têm que perceber que, nessas frestas de luz, raios de sabedoria descem do mundo espiritual e se espalham pela humanidade para chegar às antenas que são as mentes e os corações dos seres humanos a receberem a mensagem esclarecedora a fim de que possam tomar alguma providência. Em vez de aguardar que os outros o façam, cada um precisa tomar o seu rumo diante da ascensão desejada. Senão, a penumbra se tornará uma sombra cada vez mais densa e dentro dessa densidade, o mergulho aos vales mais sombrios da humanidade está próximo para estes seres. E, ao mesmo tempo, aqueles que visualizam a luz, sentem a luz e conseguem guardar a mensagem de luz em suas almas, conseguem sair dessas camadas densas, dessas esferas densas, e ascensionar a essas esferas de luz, aonde começarão a respirar um ar mais límpido, capaz de regenerar a sua forma de enxergar, de entender, e as atitudes do porvir que estão aí para quem quer ver. As mensagens continuadas vêm trazer esclarecimentos sobre os males que estão no ar. Diante das mensagens que serão trazidas pelo grande obreiro de Deus, Bezerra de Menezes, a fim de que o alerta seja para que todos possam se limpar dos males que estão em si mesmos, ao mesmo tempo, prevenirem-se contra todos esses malefícios, a fim de que consigam livrar-se de toda essa maldade que vem por meio de ondas magnéticas, por meio de ondas virais, por meio de ondas de palavras, do qual irá querer contaminar os fracos, os desprovidos de conhecimento, que se enfraquecerão e adoecerão diante desses ataques do qual a humanidade está sofrendo, por meio desses seres das sombras que, sabendo do medo, e descobriram que o medo é a grande arma de domínio da humanidade. E esse medo só atinge aqueles, mais uma vez dizendo, desprovidos de conhecimento e que não se esforçam para aprender. Aqueles que já tomaram as suas lições, se enveredaram a caminhar, levantaram-se do seu berço e assim começa uma jornada nova rumo à sua ascensão. O mal vem pelo ar. O mal chega para assombrar a humanidade, impondo-lhe medo e insegurança, tentando dissolver o núcleo família, tentando dissolver o núcleo da fé, tentando dissolver a essência da vida que sustenta o amor pelos nossos anciãos, o amor pelas crianças, o amor pela família. O mal que vem pelo ar agirá dentro das famílias dos invigilantes, dentro daqueles que não se preocuparam em comungar a fé e que raramente abriram o Evangelho Sagrado a fim de poderem fazer uma única leitura sequer a cada 7 dias, 10 dias, a cada 30 dias, não importa,
a fim de que possam imantar-se e imantar de conhecimento o lar que têm. Aqueles que foram provedores da fé conseguem manter a sustentação e a disciplina através do conhecimento e do preparo que cada um tem e terá, a fim de que possa atribuir depois a sua elevação à luz do conhecimento, à luz da verdade advertida pelo Cristo, libertando-se de todos os malefícios ao qual atingiu apenas aqueles que não quiseram ouvir a palavra, não aceitaram a palavra, preferiram o medo, preferiram continuar ignorantes, preferiram não abrir o livro sagrado. Aliás, o mal que vem pelo ar vem querer destruir a Bíblia Sagrada, assim como está atingindo as religiões. Assim como atingirá as religiões pelos escândalos humanos, assim como atingirá os seus sacerdotes, ali descabidos de decência, do qual infringiram todas as leis que regem a moralidade da conduta de um ser. E um ser não precisa ser um sacerdote para ter uma conduta moral. O ser precisa ter apenas um pouco de amor envolvendo a sua jornada para que a energia da vida possa lhe trazer segurança diante desses fatos que implicará nas mudanças e na separação do joio do trigo desta humanidade. Observe, os irmãos, que o mundo ficará dividido. Observe, os irmãos, que o mundo caminhará por dois caminhos: daqueles que seguirão as trevas dentro de uma vida totalmente voltada ao sexo, às drogas, ao desrespeito às pessoas. E o outro caminho é daqueles que, seguros, estarão mais fortalecidos dentro dos seus círculos familiares e dentro dos lares de amizade, ao qual firmará o compromisso da ética, conduta e moral, aprendendo assim a defender-se das influências malignas, criando um grande cinturão de energia cósmica que afugentará toda energia maléfica. Dentro dessas próximas etapas em que a humanidade se depara, essas duas vertentes se degladiará constantemente. É a guerra espiritual, é o Armagedon anunciado, é o Apocalipse, é a revelação das revelações, é a revelação de tudo o que estava oculto e não entendível pelos seres humanos. Aliás, há poucos estudiosos do Apocalipse que realmente se interessam em entender e decifrar essas mensagens. A grande maioria não tem muita preocupação em aprender. Prefere apenas ter medo e ficar ali lamentando as condições que serão enfrentadas pelas atitudes de cada um. O mal, agindo pelo ar, atingirá todos os seres viventes. E todos serão sacudidos na sua fé. Todos serão sacudidos no conhecimento que têm. O livramento se dará através da luz que cada um carregará em seu coração. A verdade da prece, a verdade da caridade, a verdade do amor é que subjugará todo o mal apavorante que a humanidade já vive. É preciso acordar para o momento em que a humanidade está vivendo. Não apenas nos distúrbios ecológicos, mas principalmente nos distúrbios neurológicos, do qual os seres reencarnados falidos, que estão em plena obediência aos senhores das trevas, agindo descabidamente,
pela falta de amor, caridade e respeito aos seres humanos. Eles estão apenas se ajuntando. Todos esses estão se ajuntando. Por isso que todos eles defendem as mesmas coisas, defendem as mesmas liberdades. Apenas querem combater aqueles que se superaram e venceram na vida. Apenas querem o mal daqueles que seguem a luz. Porque esses que seguem a luz serão inatingíveis, porque estão na luz. Aqueles que estão na penumbra ainda sofrerão o impacto da dúvida, porque só tem dúvida aquele que não tem fé, aquele desprovido de conhecimento, aquele que não quis aprender. A misericórdia que o Cristo solicitou ao Pai Celestial está sendo aplicado. Muitos estão sendo chamados às responsabilidades. Muitos estão sendo convidados às responsabilidades. Poucos estão se escolhendo para estarem juntos nesse momento. Que a paz de nosso Senhor esteja ao coração de todos, da voz que vos fala, que vem do irmão Agostinho.